Bom dia, Shalom, meus amigos e amigas aqui do canal Boaz Ben Moura. Dê um like, quem não está inscrito, inscrevam-se e compartilhem o- esse nosso vídeo. Hoje eu não vou falar da Kabbalah, hoje eu não vou falar da Torá, eu vou falar de algo que eu comentei em um dos meus vídeos, o que está acontecendo com o mundo. E eu disse, obviamente, que tudo que está acontecendo no mundo, não desde hoje, de ontem ou anteontem, mas assim, desde que o mundo, é o Criador, tudo é Ele. Tudo é Ele. Seja as tragédias, seja as coisas que alimentam, que dá mais prazer ao nosso ego, aquelas coisas que você diz que são maravilhosas, que deixam as pessoas felizes, é o Criador. E as tragédias no mundo também é o Criador, tudo é Ele. Mas, porém, o Criador, ele se conecta a nós conforme os nossos comportamentos. Ação e reação. Eu recebo o que eu dou. É como a velha frase: se você jogar pedra para o alto, vai voltar para você pedra. Se você jogar rosas, vai voltar rosas. E assim por diante. Pois hoje toda a natureza e todo o universo está se voltando, não digamos assim, contra o homem e a humanidade, mas está dando a resposta do que foi oferecido a ele. E todo o caos que a sociedade está passando é exatamente fruto do egoísmo humano. A devastação do meio ambiente, a exploração daqueles que têm poder, entre aspas, poder, né, dinheiro, explorando o outro, tirando para si mais do que precisa, mais do que é necessário. É como eu falei um certo dia nesses vídeos, toda a riqueza do mundo, todos os bens naturais, meios de produção, está na mão de 200 famílias. Essas 200 famílias se acham, né, donas do planeta. E essa maneira de se apoderar da riqueza que deveria ser compartilhada para todos, que os elementos, que tudo é tirado da natureza. E todos os elementos na natureza não foi o homem que criou, foi o Criador que criou e nos deu, para que possamos sobreviver aqui e dividir. Mas com o chamado da sociedade capitalista, o homem se apoderou de tudo. Quem mais pode tirar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, ser rico, milionário, bilionário, trilionário, assim não para, nunca está satisfeito, tudo para alimentar o seu ego. E nós vivemos numa sociedade que tudo é possível fazer tudo para se lucrar. Eu vou dar um exemplo. Uma bomba atômica, uma bomba nuclear, para que ela serve? Para tirar vidas, devastar vidas, o meio ambiente, mas ela gera lucro, dinheiro, custa milhões ou bilhões para fazer uma? Sim. Vender essas armas, armas, não só armas nucleares, mas mísseis, armas é, ultramodernas, né, servem para quê? Para tirar vidas. Dá lucro? Dá. É o mesmo com uma velha história que hoje todo mundo está cansado de saber, mas nem 1% da população sabe do que se trata. Essa questão do terrorismo. Antes do terrorismo, qual era o tipo de guerra que mais se falava no mundo todo? A Guerra Fria, a eterna guerra entre Estados Unidos e União Soviética, né? Uma se dizia ser socialista ou comunista, mas na verdade era tão capitalista quanto os Estados Unidos, né?
o propósito que foi colocado naquele país, ele não se cumpriu. O que se foi colocado foi um capitalismo também. Produção de armas, em busca do lucro, e o que incomodava os Estados Unidos é que eles também tinham, né, armas nucleares, e eles produziram grande quantidade de armas nucleares, né, que são estocadas até hoje, né, como também os Estados Unidos e muitos outros países. Então ninguém é santo ou inocente nessa história toda. Quando acabou a Guerra Fria, tinha que existir um outro tipo de guerra para se vender armas. E qual é o maior vendedor de armas? Os Estados Unidos. Aí aconteceu o 11 de setembro. Só que o 11 de setembro e o ocorrido dele foi planejado. Exatamente. Foi exatamente no governo Bush que isso ocorreu. Foi criado por ele mesmo para gerar uma nova guerra para continuar vendendo armas. Então foi de propósito derrubadas as Torres Gêmeas, muitas vidas foram sacrificadas em nome do lucro, em nome do poder. E acreditaram que foi um ataque terrorista. E em conjunto com grupos terroristas, por exemplo, Bin Laden, que não se tem certeza realmente da morte dele, as imagens que mostraram estava muito óbvio que foi muito uma encenação. Ele deve estar ainda vivo, escondido em algum lugar. Todos aqueles grupos, o grupo de Bin Laden, ele foi criado, treinado e armado pelos próprios americanos, pelos Estados Unidos, pelo governo americano. Que na época que ele foi criado foi para combater os russos, os soviéticos, que entrando pelos aqueles países do Oriente Médio, né? Porque se você olhar no mapa, os países do Oriente Médio eles acabam dando para a Rússia, né? E eles poderiam invadir parte do Oriente Médio, né, para espalhar o governo soviético. Como os Estados Unidos não podiam entrar naquele país para combater os soviéticos, então eles treinaram um grupo, que é o Al-Qaeda. Armaram para combater os soviéticos. Aí nos anos 90, mais precisamente aí no começo dos anos 2000, esse mesmo grupo se torna inimigo dos Estados Unidos. Existe um vídeo chamado Fahrenheit 11 de setembro, que toda a família de Bin Laden, ela é retirada dos Estados Unidos, onde eles têm e tinham propriedades, que é a família rica, nos Estados Unidos. E eram da família do Bin Laden também amigos do Bush. E assim, com essa jogada suja, se inicia uma nova guerra chamada contra o terrorismo, onde vai ser criado preconceitos, né, onde a mídia americana o dia todo fala mal de árabes, faz jogos perseguindo árabes. Aí, obviamente, junto com isso, vem também a perseguição ao povo judeu, que se é judeu e árabe praticamente dizem, muitas pessoas acham que é a mesma coisa. E é criado um ódio gratuito no mundo, um novo ódio. E onde se vende muitas armas, muitos equipamentos de espionagem e assim por diante, para fazer crescer a economia deles. E todos aqueles grupos terroristas que têm armas mais modernas são vendidas pelos próprios americanos também. E ao mesmo tempo que eles dizem
criaram uma guerra chamada Guerra do Terrorismo, sendo que o terrorista, na verdade, aí é quem planejou esse ataque às Torres Gêmeas. O outro recebe a sua porção para assumir, e fizeram aquela encenação da morte do Bin Laden, justamente que o povo americano pediu uma resposta. E, ao mesmo tempo, com esse ataque, ele deixa de ser a potência militar, o país que é o protetor, é o país policial do mundo, né, de uma maneira desapareceu também. E para salvar as economias desses grandes capitalistas, eles são capazes de criar todo tipo de mentiras e atrocidades que vai custar vidas inocentes, não importa para eles, o que importa é o lucro. Sobre a questão vírus, existem laboratórios, eu li uma matéria nos anos 90 numa revista, que eles criam em laboratórios milhares e milhares, milhares e milhares de vírus para, quando necessário, fazer uma guerra biológica. Agora vamos pensar de forma racional, não emocional. Alguns daqui devem lembrar do Ebola, que surgiu onde? No país faminto, África, num país bem pobre da África. O país foi fechado e morreram pessoas da noite para o dia, um vírus extremamente destrutivo. Sempre quando surge um vírus, eles sempre culpam um animal. O Ebola, o ébola, culparam o macaco. Mas até hoje nada foi provado que foi realmente do macaco. Nunca ninguém disse na mídia, em nenhum lugar, que houve a cura para esse vírus. Aí surgiu gripe aviária, gripe suína, né? Tudo ligado a um animal. Agora, o corona, segundo as línguas, veio do morcego, mas veja bem, os chineses eles comem, obviamente estão errado comer aqueles N animais, muitas vezes colocam o animal para ser frito, assado ali, ainda vivo, se debatendo. Isso aí é um ato que pela Torá é um ato de transgressão sobre transgressão, mas obviamente não é esse assunto que hoje eu vou querer e não estou condenando, porque embora mais errado esteja o outro, temos que nos anular. De repente, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não tem a mesma visão, os mesmos sentimentos do que aqueles que buscam espiritualidade. A verdadeira espiritualidade, não estou falando de religiões. Obviamente tem muita religião aí que ajuda as pessoas, elas melhoram, elas têm uma outra visão, realmente elas buscam o bem do outro, não pregam ódio, nenhum preconceito, né? São ainda um número muito pequeno. E outras buscam lucro, sensacionalismo, e outras, né, provocam guerras, como estamos cansados de saber disto. Não deixo o judaísmo também de fora disso, porque o povo judeu deveria também buscar negociações de paz com seus primos árabes, né, e dar exemplo para o mundo. O maior inimigo do Oriente Médio não é isso que os americanos querem, que os países árabes e Israel, um contra o outro, enquanto eles estiverem ali brigando, a gente vai tirando vantagem disso. É jogo estratégico que eles usam. É o que tentam ainda fazer aqui no Brasil, no governo do Bolsonaro, colocar o povo um contra o outro. Enquanto o povo está brigando
um que apoia ele e outro que é contra ele, e forma essa briga, enquanto o povo estiver desunido, tá ótimo. Aí os meus planos, né, serão mais fáceis de colocar em prática, como cortar benefícios trabalhistas, como eliminar o serviço público e assim por diante. E voltando à questão do vírus, eles surgem, mas ninguém sabe ao certo de onde vem. E às vezes surgem vírus ou doenças novas, em pouco tempo tem uma vacina que você não sabe de onde veio, quem fabricou essa vacina, e as pessoas vão aceitando receber essas vacinas. Como aqui no Brasil, a questão aí do mosquito, que já era velha essa história do mosquito aqui no Brasil, outra como doença de cólera, febre amarela, isso e aquilo, doenças muito antigas, que muitas vezes na Europa já não existiam mais essas doenças, o Brasil não conseguiu, em pleno século 20 e 21, combater isso. E elas voltaram, obviamente, com força total. Sarampo voltando com força total. E aí do nada surge aí o tal de chikungunya, não sei mais o que, vírus novos, né? Mosquitos, que o mosquito evoluiu do nada, e do nada surgem as vacinas também. Eu particularmente também, eu tenho as minhas suspeitas do coronavírus. Ele pode ter sim ser criado em laboratório e solto para fazer o estrago que tem que fazer. E vamos prestar muita atenção com essa história de vírus, se a economia se algumas empresas vão ganhar muito dinheiro com isso, ou se a economia inteira no mundo vai cair de vez. Então, a gente tem que suspeitar de tudo. Que ele foi criado em laboratório, algum país criou e jogou na China, ou surgiu realmente dentro da China. Pode ter sido através de um morcego, sim, mas pegaram algum morcego, levaram para o laboratório e descobriram que ele tem o vírus. De repente, pode ter sido criado em laboratório, tirado do morcego e feito um vírus a partir dele no laboratório também. Então, tudo é suspeito. No mundo que vivemos, onde o dinheiro impera, o dinheiro é que manda, o dinheiro que é idolatrado, o poder, a honra, toda a arrogância que o homem pode expressar, todo o seu narcisismo, como diz o rei Davi, o coração do homem é carregado de vaidades, é pura vaidade. São coisas que não valem a pena. E agora esse vírus ele tomou conta do mundo. Hoje quem está à frente de tudo isso, de mortes, é a Itália, também sofre a Espanha, Portugal, já chegou casos também em Israel, no mundo árabe também já chegou, embora não com muita força. E no Brasil, as vítimas, suspeitos de infectados e infectados não para de crescer. E ele só veio somar as outras doenças que já existem no Brasil, que nunca foram resolvidas. Se está tendo filas e mais filas de 2, 3, 4, 5 horas de espera, 6 horas de espera em hospitais como Albert Einstein, entre outros hospitais de elite. Imagina quando isso chegar nas periferias do país, em hospitais públicos que muitas vezes não tem um clínico geral, muitas vezes não tem agulha para se dar uma injeção, não tem um comprimido, não tem uma aspirina.
onde todo tipo de casos, todos os dias, os hospitais hiperlotados não são resolvidos porque nós não temos, não é falta de dinheiro, não é isso. O dinheiro de impostos que todos nós pagamos daria para fazer inúmeros hospitais com o mesmo nível do Albert Einstein. Mas esse dinheiro é desviado, é roubado, é tirado de nós. E o povo se ilude com bobagens, com a televisão, com Big Brother, com futebol, carnaval. Aí quando chega a ter pessoas que vão para a rua, são protestos que não ajudam em nada, na verdade. Eu só vou me envolver com protesto um dia quando o que tiver, primeiro que não tenha partidos políticos envolvidos, não tenha ONGs, que seja da vontade da natureza de todos, de todas as classes sociais, pedindo algo que seja universal, que seja bom para todos, que venha trazer o bem para todos, de todas as classes sociais, de todas as cores de pele, de todos os segmentos religiosos e não religiosos. Quando for uma manifestação humana, para a consciência humana, aí eu me envolvo. Enquanto tiver interesses políticos, sindicais, de ONGs, de igrejas envolvidos, eu não me envolvo mais. E obviamente, como a gente não vai vir à tona a verdade sobre o vírus, nós temos que nos unir, todos os brasileiros e toda a humanidade. Em primeiro, em ama teu próximo como a ti mesmo. Segundo, ajudar o que for necessário. Todos. O primeiro passo que tem que fazer desde já aqui no Brasil, que o governo ainda não fez nada. Ele sabe que os hospitais vão lotar, muitas pessoas vão morrer, idosos, crianças e jovens. E os mais serão atacados primeiro são jovens, são idosos e crianças, que são mais frágeis. Ele já deveria estar mandando equipamentos, álcool, remédios, e tomem cuidado, porque houve um problema na Itália, eu não lembro o nome, vou procurar, de um comprimido que foi tomado que só fez o vírus ficar mais forte. Então não tomem comprimido nenhum sem antes ter certeza se pode ou não. Já deveria o governo ter colocado nos bairros carentes aqueles caminhões de container enormes com laboratórios montados dentro deles. Preparar postos de saúde, mais esses caminhões, mais hospitais, e como estão fazendo os países lá fora, como na Coreia. Montar tendas e mais tendas com médicos, enfermeiros. Se precisar contratar mais médicos, contrata. Se alguém tiver que trabalhar trabalho voluntário, vai se oferecer, aceitar a pessoa trabalhar como voluntário da área da saúde. E vai chegar o momento de as pessoas ficarem realmente em casa. As empresas vão ter que deixar as pessoas ficarem em casa. E o correto não é nem ficar em casa e descontar do salário delas, que elas vão precisar de dinheiro para comer. Países já estocaram comida. Tem países como a Itália, você sair na rua não vê quase ninguém. E outro método, tem que desde já o governo distribuir máscaras. As pessoas já deveriam estar usando máscaras nas ruas, nos supermercados, escolas, igrejas, metrô, trem, ônibus, já deveriam estar usando máscaras e andar com álcool o tempo todo. Evitar comer em restaurantes, comer em casa mesmo, ou leva a comida para o trabalho, embora tenha um restaurante, não comer fora de forma alguma, nem na rua, nem em restaurante.
As pessoas ainda no Brasil não estão tendo consciência do que é esse vírus, o que é seu poder destrutivo. Não matou, não foi meia dúzia na China. E segundo a mídia, já está sendo controlado lá. Mas como está sendo controlado? Como fez ele parar? Como foi feito? A mídia não fala isso. Chega, faz o seu estrago e do nada vai parando, vai sumindo. Segundo as pesquisas, muitas pessoas no Brasil vão morrer, inclusive em hospitais públicos. Mas depende de nós também de evitar isso. Vamos usar máscaras e procurar saber todos os cuidados necessários. Se sentir um sintoma, já vai para o médico. E se não tiver resolvendo os hospitais públicos, eles falam, não fazer protestos, não, também aí é complicado. Se não tiver, o que vai acontecer, como atender todas as pessoas em hospitais, mas o governo já deveria, ao invés de estar tirando selfie, mostrando lá a sua vaidade na frente de um bando de ignorantes que não sabem o que estão falando, outros pedindo leis do tempo da ditadura para voltar, bando de ignorantes, que muitas vezes, aquela cena que eu vi ontem na televisão, eles lá no Congresso, né, gritando o nome dele, chamando ele de mito, já praticando um ato de idolatria, e ele tirando selfie e dando as costas à situação do que está acontecendo. Quando ele próprio que viajou e toda uma comitiva que viajou deveria estar em reclusão. Eu como um líder, se eu fosse um líder do país, eu já teria criando estratégias, que eu sei que a cada dia está aumentando o número de pessoas infectadas no Brasil e pelo mundo. Então, também temos que fazer a nossa parte. É um momento que nós brasileiros e todo mundo não devemos ficar desunidos, com medo de um dos outros. Nós temos que ter o amor ao próximo, temos que ajudar. E essas coisas que estão acontecendo no mundo é só o começo, seja pela mão, tudo é do Criador. O Criador pode fazer o próprio homem fazer todas essas maldades, que é para nos empurrar, para que nós possamos ajudar uns aos outros, ter amor um pelos outros de uma maneira ou de outra. É quando, uma vez eu falei num vídeo, quando chove, bairros pobres são alagados, entra água nas casas das pessoas, aí você vê as pessoas se mobilizando com colchões, com comida. Teve que acontecer um ato desse para as pessoas se mobilizarem, para saber do problema de uma das outras. Então o Criador vai fazer isso. E se for descoberto que foi um vírus criado em laboratório e foi feito, é o Criador também? Sim, é o Criador também. Ele está falando, querendo dizer o quê? Para você ir atrás da justiça. Se você descobrir que foi o outro que fez aquilo ou isso, que é para você se mobilizar. Não ficar plantado, plantada, sem fazer nada. Esperando que os outros façam. Que muitas coisas estão acontecendo no mundo é exatamente o que nós não fizemos e não estamos fazendo. Se nós temos um governo, um Congresso inteiramente corrupto, é exatamente o resultado de que nunca fizemos. Nós nunca brigamos pelos nossos direitos, não sabemos nem 1% dos nossos direitos. Somos um povo que a mentalidade ainda está na Idade Média, acreditando que o outro faça por mim. Devemos fazer juntos. Nós devemos não deixar tirar os direitos trabalhistas,
eliminar, acabar com a escola pública que eles estão querendo. O fato de darmos atenção a coisas idiotas da mídia, né, faz com que nos tornemos ignorantes e esses governos corruptos que colocamos no poder. Então, quando o Criador coloca pessoas corruptas no poder, o que está querendo de nós, que somos a população, a massa, o povão, como queiram dizer, para nós reagirmos, não deixar. É a mesma coisa, uma pessoa está acomodada, ela come e bebe do bom do melhor, não está nem aí para ninguém. Ela só vai estar aí por alguém quando a fome bater na porta da casa dela. Então o Criador faz isso. Eu vou fazer igual ele fez no Egito. O que ele fazia lá no Egito? O povo estava acomodado. Aí ele fazia o que? Endurecer o coração do faraó, não deixar eles saírem, para quê? Para o próprio povo reagir. Para sair do comodismo. Né? Ir para o deserto, sim, sofrer embaixo de sol, de frio à noite, caminhar no deserto para poder evoluir espiritualmente e humanamente. Então essa é a oportunidade que o Criador está nos dando para sermos, para acordarmos da nossa ignorância e para ajudarmos aos outros. E vamos nos cuidar desde já. Hoje já li as notícias e não são assim tão otimistas o que está no mundo e no Brasil. Já tem um caso extremamente sério, o mais grave, no Rio de Janeiro. E aqui eu peguei algumas informações na internet de como nos devemos nos cuidar. Obviamente, alguns cuidados aqui, as empresas vão ter que cooperar. Por exemplo, transporte público, evitar horários de pico. Higienizar as mãos assim que sair do ônibus ou do trem. Cobrir a boca com a parte de dentro do braço e tossir ao tossir e espirrar. Usar máscara caso esteja gripado, mas eu também sou a favor de usar máscara caso não esteja. É que se alguém está infectado, tosse ou espirra dentro de um ônibus, trem, metrô, perto de você, e você não estiver usando a máscara, você vai, obviamente, ser infectado. Né? Não que você não olhem para o outro se a pessoa espirrar perto de você, ou tossir, já com nojo, com rancor, não. Todos nós somos vítimas. Estamos no mesmo barco. É o teu irmão, é o teu semelhante. E além disso, vamos orar também. Além das nossas ações práticas, vamos orar para que muitos sejam poupados. Que gente vai morrer? Obviamente vai. Higienizar no ambiente de trabalho. Higienizar objetos de uso comum com álcool líquido 70% e papel toalha. Não cumprimentar as pessoas com aperto de mão, um beijo, um abraço. Cobrir a boca com a parte de dentro do braço ao tossir e espirrar. Evitar comer na rua. Higienizar as mãos com álcool, gel ou sabão antes e depois de pegar a comida. E em casa, não cumprimentar familiares com aperto de mão, beijo ou abraço, principalmente os mais idosos. Limpar o celular com um lenço umedecido com álcool 70%. Álcool líquido pode ser usado para limpar o chão e maçanetas de portas. No banheiro, cuidado especial com o vaso sanitário, uma medida de água sanitária para 9 de água e limpar a tampa primeiro com uma escova, depois o interior e, por último, a escova. Inclusive, ao dar descarga, seja o que você foi fazer, com a tampa fechada também. E tudo que você toca, sempre manter limpo. Então, limpeza na casa. E além, como eu falei, além do corona, né, ele só veio somar os outros problemas que a gente já tem com
o nosso querido mosquito, o eterno mosquito brasileiro, todo mundo sabe quem é. Então, olhe as suas plantas também, que além de combater, que o governo nunca investiu pesado para não gastar, investir na saúde, limpe seus vasos, isso aqui, tem que fazer isso? Tem, mas não é o suficiente. Não é. Por isso que a gente é vítima dessa doença, desse mosquito, há décadas e décadas e décadas. E agora temos mais um problema. Então, o estado do Brasil é de alerta, tanto quanto o resto do mundo. Então vamos começar a nos unir e nos cuidar. Um grande abraço, muita luz para todos vocês. Shalom.